Saudações, povo Blue. Cristiano por aqui, resenha pré-jogo. Notificando a turma aqui, hoje uma resenha legal com o pessoal do Rames Brasil. Amanhã não, depois de amanhã, que essa resenha está antecipada. Pré-jogo do derby londrino, West Ham contra Chelsea. Aí, vamos. Vai chegar a turma toda aqui, já está aqui o Edrei e a sua coleção. O Luan tá aí. Já o vovô blogueiro vai entrar. De início eu quero pedir para a turma aí se inscrever no canal do Chelsea Fan BH no YouTube, o vovô blogueiro no YouTube. Acompanhar aqui o vovô blogueiro, resenha dos Blues, Instagram, Twitter. Vamos chamar a turma toda aqui. O vovô blogueiro, o Luan e o Cássio. Só chegar, rapaziada, e a gente começa o papo. Dá uma melhorada no seu áudio aí que tá vazando. Lá. Opa, peraí. Lucas, salve, Lucas. Okay. Tá me ouvindo agora aí, Cris? Não, tá beleza. É só um chiado, né? Vamos esperar aqui o. Deixa eu ver se eu quero sentar aqui. Chega. Ronaldo. Salve o Lucas. Opa, Cássio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Rapaz, quase boa madrugada aí em Londres, mas vai ficar tranquilo. Tá tudo beleza. Tudo bom? Cássio, do seu lado aí tá o Luan, Blue, lá de Belém do Pará. Também saca muito. E aí, Luan, beleza, cara? Alô. Vamos resenhar. O Luan, o Cássio, daqui a pouco vai entrar o Dalmolin, e aí nós vamos ter 50% daquela turma que participou da reportagem do João Castelo Branco sobre a torcida. Vamos lá. Legal. Cadê o Dalmolin? Vou chamar o Dalmolin de novo aqui, porque ele não entrou, não. Cristiano tá aí? Salve. Aí, agora sim. Ô, barbudinho! E aí, meu filho? E aí, Dalmolin, como é que tá, cara? Beleza? Tudo ótimo, cara. Primeiramente, muito obrigado a vocês aí pelo convite, por poder participar aí da live de vocês. Sossegado, mano, sossegado. Turma aqui é boa, turma aqui é tranquila. Ô Cássio, é o seguinte, o derby no sábado, eu tava olhando hoje aqui, cara, antes da gente desenvolver mais até um pouquinho sobre história lá, que você vai poder contar sobre o West Ham, eu tava olhando aqui, porra, tá difícil ganhar no London Stadium, pô, desde 17 que o Chelsea não belisca 3 pontos lá. Que cara, loucura é essa? Mas, foi na verdade, o último jogo que teve lá no London Stadium. Nós tiramos a vitória em cima do Chelsea, foi no último minuto também, né? Aos 89 ou 90, se não estou enganado, o Yarmolenko foi lá e conseguiu garantir a vitória para nós, mas foi um jogo bem difícil. E até estava dando uma olhada no head-to-head, nos últimos 5 jogos, né? Tá bem equilibrado, 2 vitórias para o Chelsea, 2 vitórias para o West Ham e 1 empate. Pois esse jogo que você está falando do Yarmolenko aqui, eu anotei, ó. Foi no dia 1º de julho do ano passado, o 3-2, né? Yarmolenko, 90 minutos. Aquela vacilada do Chelsea pelo lado esquerdo, a inversão de bola do Antony. Aí não tinha mais tempo de nada. Lembra, Dalmolin? Sim, lembro. Eu quase chamei o Cássio e falei assim, vamos lá marcar uma pancadinha entre os dois lá, ó. Uma porrada cada um. Não, mas o West Ham ele sempre deu problemas mesmo, desde que eu me conheço por gente aqui na Inglaterra. Partidas do West Ham Chelsea é uma rivalidade incrível entre as duas torcidas e também em campo.
sempre deu problema. Nunca, eu lembro do Carlos Tevez, quando veio jogar pro West Ham também, no comecinho. Tevez, Mascherano, eles sempre deram problema. O West Ham é um time que é bem local, bem tradicional aqui em Londres. A torcida é super fanática, super ativa, né? Então, é um clássico gostoso e é uma pena que tanto eu como o Cássio não vão poder estar no estádio, né? Mas agora ficar aí na frente da televisão, que é difícil, viu? É o que restou para nós, né? Ficar na frente da televisão agora, né? Só uma coisa que antes do Luan entrar na conversa, que o HP Oliveira, que aqui é para quem torce para o Chelsea, ele faz uma pergunta. Aqui é para quem torce para o Chelsea, mas o Cássio está aí, do West Ham, vai ter derby. Aqui é para quem estiver participando e para quem gostar de futebol geral, inglês. A pauta é 99% é Premier League, é Chelsea, mas, né? O que a gente não fala muito aqui é de time brasileiro, mas, meu amigo, aqui o assunto é futebol, tá tranquilo, seja bem-vindo aqui. O Luan, sabia desse papo aí? A gente tomando sufoco do West Ham no primeiro turno, eles jogaram pra caramba, nós ganhamos de 3-0, mas sabia que desde 17 a gente não ganha na casa nova deles? Não, já peguei os números aqui e sempre é um jogo muito difícil. O último resultado, inclusive, foi, acredito eu, assisti o jogo, não tenho muitas recordações, mas o Chelsea conseguiu controlar bem o meio de campo ali e foi um dia que, digamos assim, a gente conseguiu finalizar bem, entendeu? Por isso que eu acho que aquele 3-0 conseguiu existir, entendeu? Mas, no geral, quando o nosso ataque não vai bem, a gente costuma ganhar muito sofrido deles, ou empate. Ou é muito difícil jogar contra o West Ham, principalmente lá, e desde 2007 que a gente não ganha, né? Acredito que vai ser um jogo muito bom também. Ô Cássio, dá uma notícia boa para nós. Fala que o Suseco, o Antônio, o Rice, essa turma toda não vai jogar? Então, se é para te deixar animado, então o Rice não joga, que ele tá com uma lesão. Ele se machucou ainda quando estava na seleção inglesa aí nessa última rodada que teve para as eliminatórias. O Antônio também está com uma lesão. O Antônio está virando tipo o Andy Carroll, né? Que o Andy Carroll, quando jogava para nós, ele parava mais tempo no CT do que jogando bola, né? Então o Antônio ultimamente está sofrendo bastante com lesões. Só o Souček ele vai acabar jogando, assim, e talvez é a nossa salvação ali no meio de campo, né? Já que provavelmente, normalmente o companheiro do Souček no meio ali é o Rice, mas como ele não vai ter, vai ser o Mark Noble, né? Então que vai deixar um pouco mais lento o nosso meio de campo. Cara, eu já sou um cara que quando tem jogo contra o West Ham, eu já procuro saber se o Souček vai jogar, porque eu tenho medo da bola aérea dele. Ele é bem forte, assim, na bola aérea. Ele ganhou do Chelsea no ano passado. Foram 2 aéreas e ele botou para dentro. Tá? Lembra aí, Tamolim? Não, coisa foi feio. O time do West Ham tá bem. O que... Não, antes dessa coisa do time, eu quero saber aqui. A administração do West Ham. O West Ham também tem dono estrangeiro? Não, os donos são ingleses. Na verdade, o dono majoritário, os dois são ingleses, o vice-presidente ele é da própria região ali do leste de Londres, e ele desde criança é torcedor do West Ham, e são 2 milionários aqui da Inglaterra que acabaram comprando o clube quando o clube estava quase indo à falência alguns anos atrás, né? Porque teve uma época aí, eu cheguei a ver você falando, e até no vídeo que você e o Dalmolin vocês fizeram lá no canal do Vovô Blogueiro, galera. Acompanha lá no canal lá, Vovô Blogueiro, tem um vídeo do Cássio com o Dalmolin. Vocês chegaram a comentar, e você chegou a reclamar dos investimentos, né? E o West Ham não estava investindo. Aí se for puxar, acho que de 2 temporadas, deu uma virada, né, cara? Foi o David Moyes que mudou a cabeça dos caras, porque chegou jogador bom, né? O West Ham não parou de queimar dinheiro, né?
Se é que era isso. Então, o que eu acredito, uma opinião minha, né? Quando eles apostaram na contratação do Manuel Pellegrini para ser o treinador do West Ham, eles acabaram fazendo acabaram investindo bastante no clube, né? Dando a oportunidade do Manuel Pellegrini contratar bastante jogadores. Só que, infelizmente, nem o trabalho do Pellegrini como as contratações que ele fez foram suficientes para nós, né? Então acabou gastando em torno de 150 milhões na contratação de jogadores na penúltima temporada, não trazendo resultado para o clube e acabou saturando a folha salarial do clube, né? Então o que aconteceu? Com a chegada do David Moyes, ele acabou tentando reduzir a folha salarial que o clube tem ainda até então, e ele começou a encaixar mais peças, né, de reposição no time. Tanto que foi a contratação do Souček, a contratação do Kofal, que também era companheiro dele lá no Slavia Praha. Ele trouxe da segunda divisão aqui do campeonato inglês. Então ele conseguiu organizar melhor o time, apesar que, na minha opinião também, ainda sempre dentro da minha opinião, o David Moyes acaba cometendo muitos erros, sabe? Principalmente, às vezes, antigamente, até mesmo na formação do time. Hoje ele já encontrou uma formação melhor. Hoje o time está mais redondo, está jogando mais do estilo dele. Só que ele não tem o mesmo investimento que o Manuel Pellegrini teve no passado, sabe? Então, eu acredito que ele agora está conseguindo administrar melhor o time. Cara, eu vi o Slavia... Cássio, uma perguntinha aqui. A gente estava debatendo ontem ou anteontem aqui no canal e também lá no Muralha e no Vovô, sobre esse negócio da Superliga. Então eu falei que a maioria do pessoal do Chelsea, tanto é que teve protesto lá em Stamford Bridge, não estava de acordo e tudo isso, e foi o primeiro clube a despachar essa suposta Superliga. E nos meus comentários no canal eu disse que para a Premier League em si não ia afetar muita coisa, a não ser times como West Ham, como Leicester, como esses times que normalmente, geralmente fica de sexto, sétimo, oitavo, quarto. Se você tirasse os grandes fora, esse pessoal que entrou fora, grandes não, esse pessoal que estava na Super League, eu acho que esses times como o seu, como o Leicester, iam beneficiar um pouquinho, porque ia gerar muito mais dinheiro, porque vocês automaticamente entrariam quase todo ano para a Champions League, né? Se você tirasse City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool fora da ocasião, West Ham, esse pessoal aí estava sempre na Champions League, não é isso? Sim, então, assim, para a Premier League, isso aí ia ser uma benção de Deus, porque ia juntar muito mais dinheiro para esses times que normalmente não conseguem competir com o top 6, né? Mas eu queria ver a ideia de vocês, do torcedor do West Ham, como é que vocês viram esse negócio de Super League. Porque a gente aqui no canal foi completamente contra, né? Não só no canal, mas você viu a torcida nossa lá, botando para fuder lá em Stamford Bridge, né? Sim, até acompanhei, cara, ao vivo, cara. Tinha algum link que em algum grupo do West Ham no Facebook, alguém acabou compartilhando um link de uma pessoa que estava ao vivo lá no Stamford Bridge, mostrando lá. Nossa, foi sensacional o que a torcida do Chelsea fez em pró. E só que a minha opinião é que com certeza iria beneficiar bastante os clubes, principalmente os que tu citou, Dalmolin. Eu acho que seria vantajoso para nós, até porque se nós estamos numa crescente na questão do futebol, que a gente está com um time mais competitivo, um time que está alcançando mais objetivo, eu acredito que ia ser bem rentável para nós, sabe? A única coisa, eu acho que o que bateu muito na tecla, sabe, do pessoal não ser a favor dessa Super League, era a questão que os mesmos participantes iam estar todos os anos, sabe? Então não ia ter oportunidades para outros. Mas o que aconteceu? Só que daí acontecia que a Champions League iria continuar, no caso, né? Então, teoricamente, ia ser uma competição à parte, né?
Então, no final das contas, a Champions League iria continuar e no final das contas não ia afetar os demais clubes da Premier League. É isso aí. Eu dou graças a Deus que a minha torcida fez o que fez. Amém. Parabéns. Primeiro jogo no Stamford Bridge. Apesar do Café Brasil ter fechado, né? A gente já tomou uma cervejinha no Café Brasil, fechou, infelizmente, do Covid. A gente vai ter que achar outro boteco para tomar uma cerveja que deixa entrar as duas torcidas, cara. Eu vou começar a dar uma ronda lá em Pula, qualquer o boteco que deixa entrar torcida mista, porque é foda por ali. Eu tenho uma lembrança ótima lá, cara. A gente tinha perdido, eu acho que foi 3-0, não, foi 2-0, 2 gols do Hazard, se não estou enganado. E daí no final do jogo, porque a gente já tinha tentado já um primeiro encontro lá, só que infelizmente eu fiquei sem bateria naquela noite no telefone e não consegui entrar em contato contigo. Daí nesse último jogo que nós se encontramos lá, tive essa oportunidade de ir lá no Café Brasil contigo e o pessoal lá sensacional e fui muito bem recebido pelo Dalmolin lá no Café Brasil lá e tive a oportunidade de conhecer toda a turma aí dos brasileiros lá da torcida do Chelsea. Foi bem bacana, cara. Esse 2-0 aí que você tá falando foi um que o Hazard fez um golaço driblando. Nossa, foi feio, foi feio. Ele fez uma fila lá, cara. Lembro bem. Esse gol foi eleito, foi premiado, né? Foi um eleito, acho que gol do mês, uma coisa assim. Vou colocar o Luan na conversa aqui. Ô, Luan, nós depois falar também um pouquinho do jogo do Newcastle, o Cássio, porque nossos times não tiveram boas rodadas, não. O nosso aqui, assim, cara, eu achei uma decepção. Outra vez, assim, encheu o meio-campo, juntou as linhas, liga pro David Moyes lá. Recheia o meio-campo, bota as linhas juntas, não perde, cara. Não perde. Vai por mim. É bola no Rice, bola no Tigo, no Alonso. E se o Tuchek não fizer o gol de cabeça lá, é 0-0 e é ponto para todo mundo. Ô, Luan. Exato. Tá assim. David Moyes estava lá na ponte, estudando o West Ham. Tá bom. Aí, o que você acha que o Tuchel vai fazer e o que o Moyes vai fazer? Eu acho que o Moyes vai retrancar. A turma aí do West Ham, o que acha? A pergunta é para mim ou para o Luan? Não, o Luan, e aí depois vai você. Tá, desculpa. E aí todo mundo vai. Aí a gente fala, já que vai ter o jogo, eu quero saber a visão de vocês. Quero que vocês antecipem o jogo de sábado. Para mim vai ser um jogo feio de novo. Só para complementar, no último jogo, o início do West Ham foi muito surpreendente. Eles avançaram a linha deles, tá? Eles não jogaram muito atrás. Tanto que, se eu não me engano, o Rice tem um gol anulado pelo VAR. Foi um golaço, inclusive, se eu não me engano. Sim. E esse Soucek, né? Esse cara ganhou todas as bolas altas. Velho. É incrível. Eu acho que ele tem 2 metros de altura, se eu não me engano, 2 metros e 1. Não sei se é esse mesmo jogador. Não sei se estou confundindo. Não sei. Só sei que a impulsão é boa. Tá doido. O Caio pode até falar, mas ele é um cara que, até um determinado ponto do jogo do que eu recordo, né? Ele ganhou muitas bolas. Então, era muita bola aérea nele, cara. Escanteio, bola parada ali na lateral. Era bola na área do Chelsea. Esse cara ali, parecia que era 2 caras, sabe? Um em cima do outro. Que parece que era só ele que subia. Entendeu? Em um certo momento eu fiquei até preocupado. E como eu falei, naquele jogo, eu acho que aquele gol do Rice não ter sido validado, acho que afetou um pouco o meio de campo, porque estava um jogo muito rápido, né? O West Ham tinha acertado a marcação, o Rice chegando na linha, na grande área do Chelsea, até finalizando. Só que a partir do momento que ele anulou o gol, e se eu não me engano, em sequência a gente conseguiu fazer um gol, entendeu? Foi, eu acho que o momento que desestabilizou o West Ham. Então eu acredito que ele vai vir na mesma pegada, entendeu? Só que com um pouco mais de atenção. Não vai subir tanto a ginha, mas vai fazer aquela pressão de início. Porque, cara, pelos jogos da Premier League, é muito difícil tu ver um time que sai na frente e leva virada, ou às vezes no máximo empate, entendeu? Porque são jogos muito pegados, principalmente esses últimos agora. Um exemplo disso foi o Manchester City, cara. Eu passava com o Manchester City
No último jogo ia goleado, levou um gol, depois virou, porque era um rolo compressor, mas a partir do momento que o zagueiro lá foi expulso, foi um jogo assim que até o último minuto os caras podiam ter empatado, entendeu? Então acredito que vai se figurando assim muito para esse tipo de jogo, entendeu? Um jogo apertado, um jogo quem errar menos ali no meio, ali alguma falha individual vai decidir, entendeu? É um dos pontos que eu até te falei, Cris, antes de eu, acho que ontem, né? Eu queria trazer assim, uma das primeiras críticas que eu faço ao Tuchel, né? É que cara o nosso Chelsea tem. Ele chegou trazendo um tipo de formação nova, ajustando o nosso sistema defensivo como um todo. Só que de uns jogos para cá, ele fala assim, ele muda a tática do time, de como jogar, de como enfrentar. Na resenha que a gente perdeu com o Porto, né? Eu não pude participar, mas eu estava nos comentários, eu queria me expressar de uma forma melhor. Por quê? Porque eu acho que ele escolher uma tática para determinado adversário não faz muito a nossa cara. Porque aparentemente dá a perceber que aquilo não é treinado, entendeu? Então existe falhas. Ao meu ponto de ver o jogo, entendeu? Vamos mudar o nosso esquema de jogo, vamos mudar como a gente enfrenta um adversário de acordo com as características dos jogadores do time adversário. Aí parece que a gente começa a cometer falhas e essas falhas estão sendo cara, pô. Empate do jogo passado pode custar até uma vaga na Champions, entendeu? O Leicester ganhou hoje, subiu mais um pouco aí e eu acredito que a nossa briga é pelo 4º lugar. Faltando o quê? Eu acho que 7 rodadas para acabar o campeonato. Nada, agora faltam 6, né? Faltam 6. 6 rodadas. Ô, Dalmolin, você está lembrado da discussão, né? O Luan que trouxe, o nosso time foi irreconhecível contra o Porto. E aí teve toda aquela discussão. Foi bom. E aí, Cássio, David Moyes estava lá na ponte estudando. Como é que ele vai ganhar do Chelsea no sábado? Então, cara, assim, ó... Com todos esses desfalques aí que você falou ainda. Exatamente, mas o que eu tô, assim, ó, até comentei com o pessoal no nosso grupo aqui, do pessoal que administra a Hammers Brasil, que nós somos em 5 pessoas, né? Até tava comentando com eles, cara, que tem um porém do lado de vocês. Até eu gostaria de pedir para vocês se é seguindo a minha linha de pensamento ou não. Vocês jogam contra o Real Madrid na próxima quarta, né? Exato. Vocês acham que o Tuchel ele vai vir com um time misto ou um time que vocês jogaram ali na semifinal da FA Cup ou vai ser o time titular que vai vir a campo? A resposta dessa é bem fácil. O torcedor do Chelsea não sabe qual é o time que o Tuchel vai colocar. Ninguém sabe. Eu falei aqui nesse programa muitas vezes, eu recuso a fazer a escalação do Chelsea, porque toda vez que eu faço a escalação, esse cara muda completamente. É tipo um Guardiola, então, que fica rodando o time, então. Ele guarda o time muito, muito perto da manga dele, ele treina um sistema, uma semana ele treina um sistema, outra semana ele treina outro sistema, outra semana ele treina outro sistema, e é muito difícil você analisar e ver qual que é o time que vai jogar contra o West Ham. Pelo fato de essa partida contra vocês amanhã é 6 pontos, que realmente é 6 pontos, né? Em termos de qualificação para a Champions. Com o empate, o Chelsea assumiu a 4ª posição, né? Então tem que ganhar do West Ham para abrir. Então, porque não pode esquecer da... O Tuchel vai fazer o quê? Ele vai atacar vocês ou ele vai segurar o jogador para ir atrás do Real Madrid? Como o Real Madrid são 2 jogos, tá? E o primeiro é na Espanha, eu acho que ele sai com o time mais forte para começar o jogo, tá? E conforme for na decorrência da partida, ele começa a descansar o jogador. Já pensando em poupar para quarta-feira, não é isso? Mas eu acredito, pela importância do resultado, tanto para o West Ham como para o Chelsea, principalmente para o Chelsea, porque a gente tem muito mais pedreira do que vocês pela frente, né? Vocês agora, depois que passa os jogos que faltam para vocês são relativamente um pouco mais
tranquilos do que pra gente. A gente não tem Manchester Exatamente. City e Leicester para jogar em casa, não é isso? Aham. Então a gente pega o West Ham, o Real Madrid, aí Arsenal, aí a gente tem o Manchester City e tem o Leicester. Quer dizer, pedreira atrás de pedreira, atrás de pedreira, atrás de pedreira. Por essa razão, eu acho que ele começa com um time mais forte, para já tentar abrir um pouco de espaço entre os dois times, não é? E conforme for o decorrer do jogo, ele vai começar a descansar o jogador. E pelo que eu conheço, o West Ham gosta de fazer gol nos últimos 10, 15 minutos, né? Se você olhar o West Ham, ele gosta de fazer gol contra o Chelsea nos últimos minutos só para avisar que tá lá, né? Só para atrapalhar a festa, né? Essa é a minha visão para o jogo de sábado. Agora, como eu já errei tudo aqui, eu provavelmente errei de novo. Cara, mas realmente isso, Dalmolin, com certeza, essa questão de pedreira para nós, teoricamente, porque nunca se dá para falar de times de Premier League, né, cara? Porque é sempre, eu vou até expor a minha opinião, que eu sempre digo pro pessoal, cara. A Premier League não tem time ruim, tem time mal treinado, que eu acho que se muitos times tivessem um bom treinador e até mesmo um bom suporte, com certeza eles estariam em alto nível, sabe? Só que em questão de pedreira, eu acho que nós só temos o Chelsea ainda pela frente, porque depois a gente tem Brighton, a gente tem Burnley, a gente tem Southampton e agora não me lembro os outros dois jogos. Então, se torna muito mais fácil para nós, teoricamente, né? Comparando a tabela do modo que tá. Cara, eu tô confiante nesse jogo que pelo menos um empate a gente consiga tirar dentro de casa pelo fato dos desfalques que nós temos, porque infelizmente nós temos um time bem qualificado e bem entrosado, mas nós não temos banco, a gente não consegue ter peças de reposição para botar um jogador que esteja lesionado e botar algum no lugar, né? Então, um empate para nós assim já vai estar de bom tamanho, sabe? Então, eu acredito que ele vai voltar com o esquema de três zagueiros e um time mais defensivo, né? Ainda mais tendo o Mark Noble no meio de campo, onde vai dar essa sustentação de ser mais defensivo o time. Vocês têm que rezar para a Bela Adormecida começar o jogo, porque se a Bela Adormecida começar a jogar para nós, vocês ganham esse jogo. Que é Bela Adormecida. O Ziyech. Não, o Dalmolin não gosta do Ziyech, mas assim, se ele começar o jogo, liga para o David Moyes e pede para ele adiantar todo o West Ham. Fala para vir para cima. Beleza. Aí fica bom. Só lançamentos. Aí ele vai achar os caras tudo ali. Aí pode jogar verde, pode jogar até o Eber. É assim. Porque se o adversário atacar o Chelsea e o Ziyech estiver em campo, aí ele vai render. Agora, se tiver marcação, meu amigo, tira o Ziyech e coloca o Pulisic, porque é o que resolve. E sobre a escalação, Adalmani, eu acho que volta Mendy e volta Thiago, viu? Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que o Mendy já descansou 2 jogos. Eu acho que ele não vai arriscar o Kepa. Por favor, não arrisque o Kepa. Pelo amor de Deus. Né? Acho que o Aspilicueta deve voltar também. E o Asp volta. Eu acho que ele volta com o mesmo time que ganhou contra... Quem foi antes do Brighton? Porto. Isso. Eu acho que ele volta com esse mesmo time que jogou contra o Porto. Que perdeu de 1-0. Vai começar o jogo, depois ele começa a descansar. Deixa eu perguntar um negócio. Você tem alguma lembrança de goleiro ruim no West Ham? Goleiro que você perdeu a confiança? Nossa, tá louco. Na verdade, ele nunca teve confiança, né? Que foi um goleiro espanhol chamado Roberto, cara. Ele veio na temporada... Ai, cara, eu acho que foi 18, 19, ele veio jogar para nós. E o Fabianski, ele acabou se machucando, ele teve uma lesão, até estava nesse jogo lá em Bournemouth, e ele acabou torcendo o tornozelo, se não estou enganado, e ele passou uns 3 meses, eu acho, afastado. E, cara, esse Roberto veio com uma solução para ser um futuro substituto do Fabianski, né, no time. Só que ele cometeu muito, mas muito erro, que eu lembro que teve uma partida
que nós fomos no London Stadium, que normalmente, se não vai minha filha, minha esposa vai comigo nos jogos, e ela olhou pro Roberto e depois ela pegou e disse assim, Cássio, o cara tá suando antes mesmo de começar o jogo. O cara já, não, ele ficava muito apavorado, ele tremia, ele ficava suado, ele só fazia cagada no gol do West Ham. E daí até que emprestaram ele, até continuaram pagando o salário dele por um bom tempo, até conseguirem vender a segunda ou terceira divisão lá na Espanha. Mas foi o pior goleiro que eu já vi embaixo dos arcos do West Ham. Eu acho que o Cris caiu a live. Vale. Cris. Pode falar. Oi. Não, é porque tá cortando o teu áudio. Não sei se é só para mim ou se para vocês dois também estão cortando o áudio dele. Sim, cortou um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Tá beleza? Agora tá melhorado. Ah, beleza. O Cássio, quando começou a temporada lá, você estava otimista que o West Ham ia ficar na parte de cima, assim, definitivo? Porque o West Ham estava sempre ali no meio da tabela, né? Era tipo entre 10º, 14º, beliscava um nono. E agora, bicho, o West Ham vai para a Europa. Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu torço pro West Ham desde 2004 e já peguei o clube na segunda divisão quando comecei a torcer para eles. Vi mais uma vez o West Ham na segunda divisão em 2010, 2011, se eu não estou enganado. E, cara, nas últimas 3 temporadas a gente lutou muito para não cair novamente. Então, realmente, foi uma surpresa, cara. Eu estava imaginando que o West Ham ia chegar no meio da tabela novamente essa temporada. E, cara, foi surpreendente. E não só eu, como toda a torcida do West Ham tá super entusiasmada, super empolgada e acreditando aí numa possível vaga na Champions ou até mesmo na Europa League, né, cara? Porque, se eu não estou enganado, até talvez vocês possam ajudar nessa dúvida, se eu não estou enganado, se o Arsenal chega a ganhar a Europa League e um dos times ingleses vença a Champions, parece que a vaga cai de 4 para 3, né? É até o terceiro colocado daí a vaga da Champions, né? Exatamente. Coisa que eu acho que vai ser meio difícil o Arsenal ganhar, mas tudo bem. Não, o Arsenal não vai ganhar. O Arsenal não ganha nem bingo de igreja, rapaz. Quanto muito Europa Cup, tá louco. Nesse ponto aí tu pode ficar sossegado, rapaz. Quem é Arsenal? Arsenal é a piada de Londres, pô. Minha eterna piada, como eu falo. Arseis nada, minha eterna piada. Mas só peço pra galera do West Ham aí, se quiser se fixar em quarto, espera a gente chegar em terceiro primeiro, porque ele fica tudo em casa. Nós não queremos ficar fora da Champions League. Tivemos uma semana muito tumultuada, nós até ficamos algumas horas fora da Champions League aí, banidos, né, do Molim? Entre aspas aqui, mas eu tava tomando uma cervejinha aqui, onde eu fiz a entrevista com o Cássio lá no canal, naquele mesmo pub lá, Cássio, e eu tava conversando com... Pubzinho top, hein, cara. Tô louco pra voltar lá ainda, Molim. É bom, né? Um pubzinho bom. E tá cheio de torcedor do West Ham, quer dizer, você vai estar mais em casa do que eu lá. Mas eu tava conversando com a moçada, porque aqui tu sabe que eu moro bem na concentração da torcida do West Ham em geral, né? É bem pertinho do campo de treinamento de vocês, é bem pertinho do shopping de vocês, que é lá em Romford. E eu moro bem no núcleo de vocês. Eu tava conversando com o pessoal e eles... todo mundo conhece que eu sou Chelsea, já moro aqui há muito tempo. Então eles estavam falando que que a alegria de pobre dura pouco. Então eles não sabem se eles comemoram pelo fato de estar em quarto, né? Ou se eles começam a rezar para não cair para 10º, porque você nunca vai saber com esse ramo que acontece. Foi um papo bem legal hoje, bem bacana, mas a moçada está confiante. Mas falaram que para ganhar do Chelsea vai ter que jogar muito. Falei assim, se o West Ham jogar do jeito que jogou as últimas partidas, tirando o Newcastle fora, vocês têm toda a chance de ganhar, porque o Chelsea ele gosta do time que vem jogar
que vem jogar com a gente, né, que abre espaço para jogar. E o West Ham nunca foi de abrir espaço. O West Ham vai fechar e tentar trazer o Chelsea e jogar no contra-ataque. E se eu conheço o Tuchel, ele vai meter o time para frente. Quer dizer, eu acho que o jogo de amanhã, apesar de ser um derby em West Ham, eu acho que o Chelsea vai tomar a iniciativa, porque o Chelsea gosta de pegar a posição, né? Gosta de ter a posição da bola. Mas se o West Ham começar a pegar duro no calcanhar dos jogadores do Chelsea, como sempre fazem, e sempre foi o derby mais difícil para o Chelsea, sempre foi o West Ham, mais pegado, né? O derby sempre que foi muito faltoso, muito pegado. E eu acho que esse estilo de jogo o Tuchel ainda não viu. Vai ser o primeiro derby contra o West Ham dele. Eu acho que ele não vai saber o que vai pegar ele, não. Ele vai ter que estar muito bem preparado e preparado para os jogadores também não perderem a calma, porque a última coisa que você quer é acontecer um Thiago Silva e perder de 5-2 para o West Brom, né? Então, acho que os jogadores do Chelsea vão ter que manter muita calma, porque o West Ham eles jogam bem fechado, eles jogam quase no homem-homem, não é isso, Cássio? Vocês pressionam quase no homem a homem e apostam na velocidade dos centroavantes para ir nas jogadas aéreas, não para fazer gol. E é justamente nessa jogada aérea que o Chelsea se atrapalhou na época do Lampard, e eu espero que não se atrapalhe amanhã. Espero que o Zuma, o Thiago Silva e o Rudiger estejam bem humorados para o jogo de amanhã. Olha, se fosse para mim... Opa. Diga, Luan. Pode falar. Assim, a leitura do jogo do Chelsea, como eu já comentei, ficou um pouco difícil para mim, na minha opinião. Por quê? Porque em determinados 3 jogos, eu pego os 2 jogos contra o Atlético de Madrid, o jogo contra o Porto e o último jogo, agora o empate 0-0. A leitura foi diferente, entendeu? O Atlético, pela história, pelo Simeone, tende a se defender. Tanto que o primeiro jogo foi uma linha de 6, uma linha de 4. Era 6 dentro da área e 4 fora da área. João Félix e Suárez ali praticamente na posição dos volantes. Entendeu? E o Chelsea soube lidar bem com isso. Entendeu? A gente teve volume de jogo. Não teve tanta chance para finalizar, mas teve volume. Até nesse momento eu acreditava que a leitura do jogo que o Tuchel tinha era isso. Era da gente ter volume, ter posse de bola, troca de passes ali no meio de campo, porque a gente não tem jogadores pelos lados de campo tão velozes. Nossos laterais não são velozes, tá? Só para complementar. E aí, de um jogo para o outro, ele mudou. No segundo jogo contra o Porto, ele deu a bola para o Porto. O Porto entrar na dificuldade dele, que é a criação. Todo mundo sabe que o Porto não gosta de criar. É um time muito limitado nesse sentido. E aí, no outro jogo, que foi o empate que eu me esqueci contra o último agora no Stamford Bridge, né? Eu não recordo qual foi o time, na verdade me fugiu. A gente fez um jogo apático. Brighton. Entendeu? Mas o Brighton, eu não posso contar com o Brighton, como eu expliquei no canal do Muralha ontem, não sei se vocês acompanharam aí, a gente fez uma resenha bacana no Muralha, e o jogo contra o Brighton, veja bem o raciocínio, e o Cássio vai me acompanhar nessa. Você é um jogador de futebol na Premier League. Aí no domingo à noite, o seu clube anuncia que você não vai jogar mais na Champions League. E a UEFA fala assim, olha, se vocês não jogarem na Champions League, então vocês não podem jogar a qualificação para o Campeonato Europeu ou o Campeonato Europeu. Então como é que fica a cabeça do jogador para se preparar para um jogo desse? Então é o seguinte, então fala assim, bom, já que a gente não vai jogar a Champions League, qual é o interesse da gente jogar para ganhar e para classificar para a Champions? Não há necessidade nenhuma de classificar mais para a Champions, porque a gente não vai jogar mais Champions. A gente não vai ganhar o campeonato, a gente não vai jogar para a Champions. Então o que acontece? O jogador, não o técnico, o jogador automaticamente na cabeça dele, ele relaxa. Acabou a pressão de ganhar o jogo aqui. O jogo de qualificação não interessa nada. Ontem, quando os jogadores chegaram no estádio, se deram conta com 5 mil torcedores lá, de 5 mil para cima, né? Metendo pau na diretoria. E a diretoria reverteu
não saiu fora dessa palhaçada da liga e voltou para a Champions League. Quer dizer, agora o jogador que tinha relaxado, porque falou, não vou precisar mais classificar para a Champions, porque não vou jogar Champions, automaticamente agora sim você tem que jogar e você tem que classificar para a Champions. Não tem jeito, cara. Esse jogo do Brighton, esquece. Nem olha. Pum, apaga com a borracha, porque você tentar fazer uma leitura desse jogo, você não vai conseguir. Eu não sei se o Cássio está de acordo, tanto é que o Liverpool foi mal na rodada. Sim. Isso daí eu acho que O influenciou City foi mal na bastante. rodada. Influenciou bastante, até mesmo o psicológico dos jogadores, né, cara? Isso daí, como tu mesmo falou, o time de vocês chegou no estádio para jogar. Quando chegou, tinha 5.000 pessoas protestando, querendo ou não, mexe com a cabeça do jogador, mexe com a cabeça de todo mundo, sabe, que está envolvido. E com certeza eu acho que abalou bastante, até mesmo tirou um pouco, talvez, o interesse, até mesmo relaxou, como tu disse, né, Dalmolin? Então, com certeza deve ter acontecido algo do gênero, sabe? E para os mais novos, eu acho que vocês aí que nasceram na década de 90, ou que acompanham o time na era da Premier League, eu acho que vocês esquecem de um pequeno detalhe. Tanto o Chelsea como o West Ham, na década de 70, 80, comecinhos de 90, eles eram uma das duas torcidas mais temidas da Inglaterra, não é? Em termos assim de hooliganismo na época. A de vocês tem fama, a nossa tinha fama, quer dizer, quando um jogador vê aquela torcida em cima, o cara não sabe se vai te bater, se vai te abraçar, se vai dar um beijo, se vai pedir autógrafo. Não? Ainda mais do jeito que estavam protestando ali, isso mexe com a cabeça de qualquer um, cara. Mexeu com a minha, que sou torcedor, porra, eu tava aqui chorando. Eu tava tirando terra do jardim e tava chorando vendo isso na ESPN, tava passando. Mas Ô, Cássio, Opa, não, deixa eu só dar o Cássio aqui. É que a gente conversou antes da live, eu tinha umas paradas aqui, só a última questão aqui, aí para te agradecer a presença aqui, que sempre no pré-jogo, na verdade, tudo que eu queria saber do jogo, do David Moyes, de desfalque, você falou bem, é bem legal a gente conversar sobre o derby, né? Jogos contra o West Ham, para mim, até atrás, naquela época dos senadores lá, eu ganhava, mas assim, era sempre jogo duro, eu sempre gostava de ver jogo contra o West Ham. A última questão, eu ia te perguntar aqui um negócio sobre o Payet, o London Stadium, sobre o Dicânio, umas curiosidades que eu tenho aqui, mas o que eu quero saber é, você falou que desde 2004 frequentou, torcedor do West Ham, então você frequentou muito o Upton Park, aquelas bolinhas de sabão lá. Se fosse esse time no Upton Park, como é que ia estar o West Ham hoje? Cara, eu tive, na verdade, como eu disse, eu sou torcedor desde 2004 do West Ham, mas eu tive a oportunidade de frequentar apenas 2 temporadas no Upton Park. Foi quando eu tive em 2004 aqui por 9 meses aqui na Inglaterra, voltei para o Brasil, depois fui morar na Itália com a minha família, e é uma história muito longa e acabei caindo aqui de novo. Eu tive a oportunidade de me tornar membro, depois sócio do West Ham, e tive a oportunidade de frequentar 2 temporadas no Upton Park. Não dá para deixar de esquecer a temporada 15-16 que o West Ham, até mesmo a temporada do Payet, né? Foi uma das melhores temporadas que o West Ham teve nos últimos, vamos dizer, nos últimos 20 anos, talvez. Desculpa? Ele pisou na bola. Ele pisou demais na bola. Eu acho que rolou muita conversa sobre o Payet na época, né? Um pouco rolou a história que o dinheiro, ele queria pedir mais, queria ir para um outro clube, alguma coisa assim. Outras pessoas, o que mais fortaleceu foi problema pessoal que ele teve com a mulher dele. Aparentemente, ele acabou engravidando uma mulher aqui em Londres e a mulher dele disse que só continuaria com ele se eles saíssem daqui e tudo mais. Então, aparentemente, foi essa a verdadeira história. Então, que ele acabou saindo do clube, né? Mas acabou afetando todo mundo, todo torcedor que botava fé nele,
transformou ele num ídolo do clube, assim como o Di Canio, sabe? E o Upton Park, assim, o Dalmolin já teve lá várias vezes e até mesmo ele tem uma história fascinante, até mesmo do dia do casamento dele, né? Então, o Upton Park, para mim, se tivesse que escolher esse time nessa situação, eu jogaria para dentro do Upton Park, deixaria o London Stadium de lado. Para mim, o Upton Park sempre vai ser a nossa casa e tudo mais. Não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás, mas a lembrança sempre vai ter a lembrança com muito carinho sobre aquele estádio lá que foi sensacional. Até Como torcedor do Chelsea, eu preferia muito mais na época que eu ia para Upton Park do que agora para o London Stadium. com Porque certeza, o London Stadium não foi feito para futebol, pô. O London Stadium não tem atmosfera nenhuma. Você grita, 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 grita e ninguém escuta. Uhum. Upton Park, cara, era aquele caldeirão mesmo, porque era tudo bem. Quer dizer, até fizerem a reforma, porque depois esticaram as arquibancadas para fora. Em vez de puxar para dentro do campo, esticaram, né? Ficou muito longe do campo. Mas antes disso, o Upton Park era. Pô, eu gostava de ir naquele estádio. Até que. Cara, eu imagino esse time bom do West Ham hoje jogando naquele Upton Park lotado com aquela turma toda em cima. Cara, que caldeirão que ia ser. O Gladson perguntou Tevez ou Payet aqui. Deu tempo do Tevez e o Payet virar, merecer bandeira na arquibancada, cara? Deu tempo? Cara, o Tevez, assim, ó, ele pediu sobre entre o Tevez e o Payet, tá? Cara, a minha opinião entre o Tevez, assim, ó, o Tevez foi muito marcante para nós, mas o Tevez também nos ajudou a tirar nós da degola. Ele nos salvou de um rebaixamento. Já o Payet quase colocou nós dentro ele colocou nós dentro da Europa League, que a gente foi para aquela fase de não de grupos anterior, só que a gente não conseguiu a pré e a gente acho que é isso, a gente não conseguiu ir para a fase de grupos. Mas o Payet construiu uma história bem maior do que a do Tevez dentro do clube, na minha opinião, né? Porque com certeza dentro do West Ham e até mesmo da torcida brasileira do West Ham, tem muita gente que leva o Tevez como o maior ídolo na era moderna aqui do West Ham, sabe? Para mim, o Tevez foi lavagem de dinheiro do Keira Jurabchian. Eu já tomei pancada do torcedor do West Ham, já tomei paulada do torcedor do Corinthians, mas para mim, aquele Keira Jurabchian é um bicho que eu não confio. E para mim, ele usou o West Ham como uma ponte para vender o Tevez pro City. Para mim, isso foi a maior lavagem de dinheiro, né? Para escapar exato. Quando chegou o Tevez, escapar da RMC do táxi aqui. Pode ser. Mas só para finalizar, eu ainda, na minha opinião, o Payet, para mim, foi muito mais marcante que o Tevez, apesar que o Tevez também tem uma grande história no clube. E você chegou a vivenciar algum West Ham contra Millwall? Desculpa? Você chegou a assistir, a ter a oportunidade? Não, pessoalmente, infelizmente, não. A última vez que a gente nos enfrentamos foi ainda quando o West Ham estava jogando a segunda divisão em 2011 ou 2012, se eu não estou enganado. Ah, foi naqueles jogos de portão fechado, né? Que não deixaram o torcedor entrar, não foi isso? A torcida do West Ham não pôde entrar, se eu não estou enganado. Ah, então, beleza. Ô, velho, valeu. Obrigado por ter participado aqui. Aquele tempo. Na próxima, a gente combina antes para você ficar o tempo todo, e aí nós vamos ter muito mais coisa ainda, porque bem legal demais. Eu só peço desculpa que realmente a empresa que eu trabalho estava parada devido à pandemia, agora que nós estamos voltando com tudo, então acabamos trabalhando até tarde, amanhã iremos começar cedo, então por isso que o meu tempo está bem reduzido, mas mesmo assim queria agradecer a ti, Cris, agradecer ao Dalmolin, ao Luan aí pela oportunidade de poder participar aí do bate-papo com vocês. Com certeza eu quero a vitória no sábado, assim como vocês também querem a vitória pro lado de vocês, mas vai ser um grande jogo aí para a gente poder acompanhar e espero logo aí
Quem sabe algum dia vocês aparecerem aqui por Londres para a gente poder tomar uma cerveja, bater um papo e dar um pouco de risada aí, porque eu tenho certeza que dar uma olhinho logo, logo a gente vai se encontrar. Se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser, mano, a gente toma aquela cervejinha, porque faz tempo que a gente quer sentar junto aí, mas eu ocupado, você ocupado, e a distância também, parece que você está no Brasil ou eu estou na China, porque apesar de ser só um metrô e dois ônibus, aí a gente nunca se bate por horários. Vida de cozinheiro é uma bosta. Não tem jeito. É isso, liga pro Mois lá e fala para ele linhas compactas e encher o meio campo. Aí vocês vão conseguir ponto. Agora, se quiser perder, fala para ele avançar o time, que o Zieck vai jogar. Aí a gente... Valeu, velho. Obrigado. Beleza, um abraço a todos aí. Valeu, Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, mano. Valeu. Boa noite pra você. Valeu. Cris e vovô, só complementando aqui na América